Oi, tudo bem, Lorena? A gente começa aqui nossa quinta-feira com a Lorena falando de forma remota hoje. Lorena não está no estúdio com a gente, está remoto, mas tem uma programação muito legal, um tema que a mim eu tenho um interesse enorme, assim. Tudo bem, Lorena? Tudo jóia, Bárbara. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte. A gente tem hoje um tema que é viagem em família, né? Isso, ontem, assim, essa semana, né? Encontrei algumas amigas que tá naquela fase que tá todo mundo com filho e filho pequeno. Então a gente foi conversar. Eu não tenho filhos, né, ainda, mas vira e mexe alguém me pergunta, né? Ah, como que faz para viajar com criança? Qual destino você indica? Esses dias eu tô com uma amiga que tá com um bebê de 3 meses e ela me Uh. mandou falando que até o final do ano tá querendo viajar com o neném dela e fazer uma viagem internacional. E ela falou: Não, você tem qual destino próximo aqui que você indica? Então eu falei: Ah, ótimo assunto para falar, para levar por mesa para dois. Maravilha. E qual foi a dica que você deu para ela? Assim, que eu também tenho muito interesse nisso. Eu estava querendo já. A gente tinha uma viagem por uma série de problemas, de questões. Não deu certo, né? A viagem. Era inclusive para encontrar com a minha família, que eles estão todos lá agora nos Estados Unidos. Mas eu já corri para tirar, inclusive, o passaporte do João. Ele com 2 meses ele já tirou o passaporte. É uma graça. E o visto também americano, a gente teve, foi correria, mas conseguimos tirar. Eu tô curiosa de saber quais foram os destinos e as dicas que você deu para sua amiga. Não, e ótimo, porque semana passada a gente falou de passaporte, de visto, né? Que mesmo sem ter viagem tem que tirar. E João não tem nem um ano, né, Bárbara? E já tá com visto e passaporte. Aí, Ah, ó. já. Tem Uma garantia, maravilha. exatamente. Assim, não tem nem viagem, mas pode surgir a qualquer momento, a gente tem que estar tudo pronto. Eu separei aqui três estilos de viagem, né? As viagens próximas a Brasília, viagem dentro do Brasil e viagem para fora. Para essa minha amiga que está com um bebê pequeno, ela queria viajar próximo, não ter muito tempo de voo, porque o bebê dela ainda é muito pequeno. Sensacional. E eu indiquei para ela Buenos Aires, porque uma outra amiga foi com o bebê dela também, de 8 meses, e ela falou que é uma cidade assim muito receptiva para a criança. Ela conseguiu é, ter a rotina do bebê dela e mesmo assim aproveitar a cidade. Foi ela e o marido e ela conseguiu fazer as duas coisas, né? Manter a rotina do neném e aproveitar a cidade pro casal, conseguiu passear de dia, muitos museus, muito restaurante bom. Então eu falei, essa outra amiga que está indo, ela gostou da dica, gostou da sugestão e está indo para Buenos Aires agora, né? Até o E final é do uma ano com dica o muito neném legal dela. sua mesmo, Lorena. Eu estava vendo, eu também tinha pesquisado Buenos Aires, e ele é muito tranquilo para quem tem carrinho de bebê. O transporte lá tem muito espaço para, inclusive espaços destinados para bebês, né? Para quem tem carrinho de bebê. É uma cidade que tem vias que são largas, que dá para andar com carrinho com mobilidade tranquilo. Esse é um dos outros fatores também que pesam muito a favor de uma viagem, quem quer começar a viajar para fora com bebê, Buenos Aires, acho que isso é a melhor pedida. Exatamente. Aí umas coisas assim, ponderações que, mesmo eu não sendo mãe, eu peguei algumas opiniões de quem já viajou com o neném, para facilitar, né, essa viagem com o neném, que é assim, elas preferem alugar um apartamento ao invés de ficar num hotel, por conta de cozinha, né, essa praticidade de ter mais espaço para a criança, não ficar só limitado ali no quarto de hotel. Outras coisas que essa minha amiga, ela gosta muito de viajar, ela já viajou para mais de 36 países e agora ela costuma viajar muito agora não tá mais neném, ele já tá com 5 anos, mas ela já viajou muito com o filho dela. Então uma coisa que ela verifica também é sempre a rede de hospitais da cidade. Olha, Ela queria ir para a Indonésia, se não me engano, era Indonésia ou Bora Bora, uma coisa assim. E ela falou: não, assim, é mais difícil o hospital. Claro, né? Tem toda a rede, mas é um pouco mais precário do que para uma emergência, né? Ela vai ficar um pouco mais perdida. E ela foi para Dubai com o neném dela de 3 anos e também falou que a cidade, né? O Dubai
um destino muito bom para quem tem criança. Então, assim, se seu neném, sua criança, né, seu filho, vai para voos um pouco mais distantes, Dubai também é outra alternativa se você quer sair aqui da América do Sul. E eu achei bastante interessante, porque Dubai a gente só vê adultos indo. Aham. Acho Ai, desculpa. sensacional. Né? É, então assim, e tem outros aqueles tradicionais também. Estados Unidos sempre tem também, porque como ele é bem, isso que você falou, tem calçadas largas, então a Disney é feita para criança, né? Então, assim, Orlando é muito bom para você levar uma criança. Ontem eu estava até discutindo com umas amigas sobre isso, com qual idade levar uma criança para Disney. E assim, falaram que a partir de 4 anos a criança vai se divertir muito. Mas uma outra amiga falou que foi com 2 anos, né? Levou a criança, a bebê dela com 2 anos e se divertiu também. Então, assim, você tem que esperar, você tem que ver essa questão do país, a- se é um país que é adequado para a criança, né? A questão de mobilidade que você falou e a questão de hospital. E nisso uma amiga falou também que foi para Nova York com o bebê dela de 6 meses, mas é aquela adaptação, né? Aham. De você ter a rotina do bebê. Então, assim, eu acredito, como eu não sou mãe, ainda eu não posso falar muito com propriedade, mas pelo meus estudos de caso, falam que você Sensacional. com o bebê, adaptando com a rotina mesmo, você pode ir para qualquer lugar, assim, óbvio que você não vai para um lugar precário, que é difícil até para gente, né? Aham. Mas quando tem a rede hospitalar, fica mais tranquilo e com paciência, né? Porque aí é uma viagem totalmente diferente de você pegar sua mala, você pegar sua mochila e falar vou. Com criança, você tem que ter mais planejamento ainda do que uma viagem que você faria sozinha. É, e é legal, assim, você ouvinte, assim, eu falando desde os 2 meses, assim, com 2 meses, primeiro com 26 dias eu tinha que pegar um voo, que eu morava numa ponte aérea, com 26 dias, eu fiz questão que meu filho nascesse em Brasília, perto da rede de apoio, mas na época a gente tinha casa, ficava morando em São Paulo, então com 26 dias, fui com o João para São Paulo, peguei o voo. Com 2 meses, a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro. E desde então eu comecei a pegar algumas macetes de viagem com criança, assim, eu não sabia, vários hotéis oferecem berço, mas tem que avisar com antecedência, porque é um número limitado de berço. Então, assim, sempre faz a reserva, já pergunta se tem berço. E eu também tenho valorizado casa, assim, quando eu vou com o João para um lugar que a gente não precisa, ainda mais por conta da alergia dele, eu preciso de uma geladeira, que eu tenho que levar toda a minha comida, se não for um lugar que tenha, fácil, né, fazer pedido especial, que é especial para crianças com alergia, é muito engraçado. Eu tenho que levar uma mala quase só de comida. E aí eu prefiro ficar numa casa, com geladeira, com tudo. E alguns Airbnbs, inclusive, vale a pena falar para os pais, se você pedir com antecedência, vários deles que eu não sabia também, podem fornecer não só o berço, mas a cadeirinha de alimentação. Então eu acho Olha, tão legal perfeito. isso, essa possibilidade de você viajar e pedir, e eles dão um jeito, porque hoje o Airbnb começou muito com essa questão de casas, as pessoas fornecendo suas casas, virou um grande negócio dos hosts, né? Então, uma mesma pessoa administra várias casas. Para a pessoa que é a dona da casa mesmo, não tem nem o Uhum. trabalho de ficar lidando com ninguém ali pela plataforma. Então, essas pessoas administram essa série de casas e esses hosts, que são esses super hosts que a gente vê lá na plataforma, eles têm com eles cadeirinha, berço e tal, e você pode pedir para eles, ó, você tem? Que eles não faz parte do item, não vai estar nas fotos lá da casa, mas eles, como tem esse leque grande de casa, eles têm só uma cadeirinha e levam para o convidado, pro hóspede que tiver filho. Então, assim, isso funcionou muito comigo também. Essa questão de saber se o hotel fornece, já agendar com antecedência esse bercinho e essas cadeirinhas de alimentação que, meu Deus, salvam vidas. Isso é muito importante. Eu acho que, principalmente Airbnb, né? E hoje em dia também tem, como se fosse o Airbnb, mas empresas especializadas em gerir essas acomodações são cada vez. Isso que você falou é muito certo. Antigamente eram pessoas que cediam sua casa. Hoje em dia está muito profissional esse tipo de serviço e eu tenho certeza que se a pessoa não tiver, ela vai dar um jeito de adaptar isso e principalmente esses lugares que são mais é,
para a família mesmo, né? Tem alguns Aham. destinos que são próprios, assim, visados para a família. É, Maceió é um lugar que vai muita gente com família, assim, final de ano. Então, eles acabam que recebem muitas crianças e se adaptam a isso. E falei agora do internacional, já que falei de Maceió, alguns lugares aqui que a gente, quando eu fiz essa pesquisa, a gente esquece que a gente fala muito da Disney, mas é, aqui no Brasil tem dois lugares, três na verdade, que eu acho sensacional, além dos resorts, né? Porque quando a gente fala viagem de criança, eu acho que a mãe, a primeira coisa que pensa, fala, vou para um resort, porque lá tem espaço de recreação Aham. e dá para descansar, né? Aqui no Brasil tem várias opções de resorts muito bons e vou dar uma dica extra para resort. Já se prepara porque Black Friday tá vindo aí, né? Só em novembro, mas a gente vai começa a se planejar o que vai querer e tudo mais. E na Black Friday, os melhores resorts do Brasil têm descontos reais Sério? de hospedagens reais. Bárbara, é uma coisa Uou! assim. Eu tenho uma prima que todo ano ela junta uma galera, já foram assim, 30 pessoas, e eles sempre compram na Black Friday resort para o próximo ano. Por exemplo, agora esse ano eu vou. Em novembro, a gente comprou para 4 diárias no resort para ir em setembro desse ano. Mas você podia escolher ali entre março e outubro para você ir. Só não podia ir em feriado. E a gente, uma hospedagem assim, para mim e para o meu marido, que daria R$ 8.000, eu comprei na Black Friday e eu paguei R$ 4.600 para nós dois. E Que isso, assim, massa. desconto real, porque a gente pesquisa antes Antes. quanto que é o valor exatamente, para ver se eles não aumentaram e fez aquele desconto simulado. Não, é um desconto real. E dois, que eu sei, que eu já. Esse eu comprei, que é o Summerville, em Recife, e um que todo ano vale muito a pena, e dizem que é um dos melhores resorts do Brasil, que é em Japaratinga, em Alagoas. Então são dois aí para vocês ficarem ligadinhos na Black Friday, que vale muito a pena para comprar, já pensando numa viagem do ano que vem, Que né? Então, maravilha. assim, falando em viagem, família, a gente já pega um gancho com outra dica. Mas, assim, falando desses três lugares que a gente esquece, mas criança gosta muito e aproveita muito, é Gramado, o Beach Park em Fortaleza, que é sensacional para criança, e o Beto Carreiro, que hoje em dia a gente não fala muito, antigamente falava mais no Beto Era Carreiro, mais. e, to, e todos os amigos, os filhos das minhas amigas que já foram, assim, numa faixa entre 8 10 anos, gostam muito do Beto Carreiros, aproveitam bastante. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela contando esse caso, é muito engraçado, porque em um ano ela levou o filho dela para o Beto Carreiro e no outro ano ela levou para a Disney. E o filho dela, o Arthur, falou que preferiu 1.000 vezes o Beto Carreiro. Olha aí. Então, assim, ela ficou até assim, eu não acredito, paguei, gastei em dólar e esse menino preferiu aqui o Beto Carreiro. Então é bom, tem várias promoções para o Beto Carreiro, então já que se você quer, né, fazer uma viagem com criança, pensa nesse destino que é bem legal e eles aproveitam bastante. E tem aqueles destinos também próximos da Brasília, né? Ótimo, Que conte. dá para passar um final de semana, dá para descansar, a criança aproveita muito. E eu peguei três aqui que gostam muito, que é o Tauá, que é o resort, né? Que as crianças aproveitam bastante, os pais aproveitam bastante, também tem o Hotel Fazenda Cabugi, que também eles têm, se eu não me engano, o Cabugi e o Tauá, eles têm sistema de all inclusive. Então, assim, você É. vai para descansar mesmo e para aproveitar a sua estadia e também a Vila Triaca, porque aí esses três assim tem muita opção para criançada. Então os pais descansam, é próximo aqui a Brasília, né? Então, esses três que eu falei, gente, não dá nem 100 quilômetros de distância do centro da cidade. Então, assim, é uma forma de aproveitar um final de semana, um feriado, sem grandes deslocamentos. Maravilha! Sensacional. Laina, muito obrigada mais uma vez pelas suas dicas e a participação aqui no Mesa para Dois.
Eu que agradeço, Bárbara.